Eu queria agradecer a presença de todos. Hoje à noite foi bastante concorrida, uma de lives rolando, e eu agradeço essa presença. Nós temos agora 44 participantes, eu fico bastante feliz com esse número. Eu gostaria que fosse uma troca de ideias, uma reflexão sobre o assunto. Então, eu estou chegando aqui trazendo uma pequena contribuição e por favor, sintam-se à vontade para perguntar, para questionar e, de repente, para a gente sair com mais conteúdo do que a gente entrou, inclusive esse que está aqui à frente conversando com vocês. Primeiro, eu queria comentar também como é que surgiu essa apresentação. Há um ano atrás, São Paulo começou a estruturar a equipe Mundo Melhor. E aqui em São Paulo, a equipe Mundo Melhor reúne várias frentes, entre elas a diversidades, a partir de inclusão, a questão de meio ambiente, a questão de saúde, enfim, ela é bastante ampla. E, por ser ampla, ela acaba gerando algumas expectativas de uma forma bem geral no nosso efetivo. Então, desde aquele momento, eu comecei com uma preocupação, que era como é que a gente lida com tantas opiniões diferentes, com essa diversidade que nós temos no escotismo. Como é que a gente pode encaminhar isso? E daí saiu essa reflexão, saiu essa pequena apresentação que eu compartilhei aqui com o pessoal de São Paulo. Então, logo de saída, o que eu gostaria de propor é o seguinte: acho que cada um tem um ponto de partida quando participa de uma palestra, de um evento escoteiro. Eu gostaria que você, se você é do nível local, se você atua no nível regional, se você atua no nível nacional, que você tentasse abstrair esse nível onde você se encontra e olhasse o mais amplo possível essa fotografia, que você procurasse contemplar essa nossa conversa numa perspectiva mais ampla possível do movimento escoteiro. Então, eu vou abrir a minha tela para vocês. Logo de cara, eu já me vi num dilema, né? Como escrever o título dessa apresentação. E aí o título oficial ficou Convivendo com o Diferente, né? E um subtítulo que foi Escotismo e as múltiplas visões de mundo. Eu procurei evitar usar a palavra ideologias, mas, no fundo, quando eu falo visões de mundo, eu estou falando de ideologias. Para a gente começar a conversar, o que eu gostaria é, primeiro, de lançar uma pergunta. A pergunta é: o escotismo é realmente para todos? Essa é a proposta do escotismo? Então, para tentar responder essa pergunta, é interessante começar a olhar alguns dados. Então, por exemplo, quando a gente olha a perspectiva na perspectiva mundial, onde é que eu tenho escotismo? Olhando o mapa, é somente aí nas áreas coloridas, que são essas aí que você está vendo. Ou seja, nós temos escotismos em todos os cantos do planeta, né? Apenas nós não estamos em 5 países, mas vamos a alguns dados interessantes. São 170 organizações escoteiras nacionais, os escoteiros do Brasil é uma delas. São 58 países em territórios
em países e territórios. Nós temos 24 territórios vinculados a outras ONGs, a outras organizações escoteiras nacionais, e temos 25 países em fase embrionária. Disso tudo, chegamos ao número de 50 milhões de escoteiros, e nós estamos trabalhando para chegar nos 200 milhões de escoteiros, essa é a nossa visão. Como eu falei, apenas 5 países hoje não têm escotismo. O caso aí, nós não temos em Cuba, Andorra, o Laos, Coreia do Norte e, apesar de estar pintado, a República Popular da China. Só um comentário. A China, tanto Taiwan quanto Hong Kong, por exemplo, fazem parte da China. O que você não tem é na China continental o escotismo. Agora, em Taiwan, Hong Kong, o movimento é presente. Então, esses dados, você tem a pintura aí da China, e aí é só um retrato para a gente ver, realmente queremos estar em todos os cantos. O escotismo, nessa perspectiva mundial, ele é para todos. Na perspectiva nacional, como é que nós estamos? O escotismo é para todos? Eu peço desculpas logo de saída, que eu estou trabalhando aí com os dados de 2018, essa apresentação foi feita o ano passado, e eu acabei não conseguindo atualizar os números. Mas é só para a gente ter uma referência. Nós estamos falando de 107 mil escoteiros em 2018, 66 mil associados e 40 mil associadas, em 1.533 unidades escoteiras, espalhadas em 722 cidades pelo Brasil. Nós temos aí a distribuição nos diversos ramos, com um crescimento consistente aí ao longo desses anos, e um número interessante de 27 mil voluntários adultos, 12 mil voluntárias e 14 mil voluntários. Enfim, interessante destacar é que a nossa presença, que você vê aí à esquerda, de grupos escoteiros, ele é compatível com a nossa distribuição, a nossa densidade demográfica. O escotismo, ele vem acontecendo justamente nas áreas com densidade demográfica. Se você for olhar esse mapa, fica bem evidente que o escotismo vem avançando de forma consistente aí ao longo do Brasil. Ou seja, o escotismo é para todos nessa perspectiva nacional? A princípio, nos parece que sim. Seguindo em frente. Então, assim, olhando na perspectiva internacional e na perspectiva nacional, a gente pode dizer que o escotismo pretende ser para todos, ele é para todos. Essa é a intenção, olhando essas duas perspectivas. Só que quando a gente adota essa afirmação que o escotismo é para todos, eu preciso considerar 2 pontos importantes. Primeiro, que eu preciso considerar a perspectiva do indivíduo e, de outro lado, a perspectiva da organização. Quando eu falo da perspectiva do indivíduo, naturalmente, se eu quero um escotismo para todos, eu vou ter que saber lidar com a questão do pluralismo político. Da mesma forma, se eu pretendo oferecer esse escotismo para todos, na perspectiva da organização, eu preciso trabalhar a neutralidade.
Essas duas perspectivas estão baseadas num conceito interessante da sociologia, que é a ética da convicção na questão do indivíduo, que a gente pode entender como todos os valores que vão orientar a vida daquela pessoa, a vida privada daquela pessoa. E, do outro lado, na perspectiva da organização, eu tenho a ética da responsabilidade, que são os valores que o indivíduo toma a partir da posição que ele adota dentro da entidade, dentro da organização, na posição, por exemplo, de um dirigente. E é interessante dizer que essa ética da responsabilidade, ela é tomada olhando o bem comum, bem geral. E às vezes, aí que começa vamos dizer assim, a sutileza da história, às vezes ela não é compatível com a perspectiva que eu tenho do ponto de vista individual, na perspectiva da ética da convicção. Elas podem ser divergentes. Ou seja, começa a surgir nesse cenário a situação do jogo político, natural. Eu acho bastante interessante quando ouço aquela frase tradicional: o problema do escotismo são os adultos são o mal necessário, não sei o quê. Na verdade, se a gente for parar para ver, qualquer organização humana, você vai perceber a questão do jogo político. Não é uma exclusividade dos escoteiros, não é uma exclusividade aqui do Brasil, é algo que em qualquer instância social você vai ter ela presente, né? E esse jogo político, ele acontece essencialmente porque você tem recursos e esses recursos eles precisam ser alocados de alguma forma. Como é que eu defino de que forma esses recursos serão utilizados? E aí entra a questão das diferentes perspectivas. Nesse sentido, o jogo político, você, assim, olhando uma perspectiva mais ampla, você vai encontrar as mais variadas formas. Teocracia, monarquia, aristocracia, enfim. O que nos interessa no nosso contexto atual é exatamente a democracia. Mas um detalhe que eu estou esquecendo: independente do jogo político que você adota, você vai perceber a existência de duas ferramentas sempre presentes: o consenso ou a ferramenta da coerção. Dependendo do jogo político adotado, você vai perceber a ênfase mais sobre uma ferramenta ou mais sobre outra ferramenta. Como eu ia dizendo, o nosso caso aqui, o jogo político que a gente pretende ver instalado na nossa organização e no nosso país é a democracia, onde o principal mecanismo é o consenso, é o diálogo. Ok, seguindo em frente. A partir do momento que eu entendo que o nosso jogo político é a democracia, eu tenho que levar em consideração também dois pontos fundamentais desse conceito. Um deles é que a democracia é a expressão da maioria. E, do outro lado, a democracia também é o pleno exercício da cidadania das minorias. Se eu falhar com esse lado do exercício da cidadania das minorias, eu não estou falando
de democracia. Esse é um ponto bastante importante dessa apresentação. Eu preciso sempre ter em vista a ideia desse binômio, expressão da maioria e pleno exercício da cidadania das minorias. Bom, e nisso eu puxo de novo o nosso mapinha do Brasil e o que a gente tem hoje nesse nosso país? Esse é um quadro que eu achei bastante interessante de como foi o resultado das eleições presidenciais, das últimas eleições presidenciais. Se você for ver, nós temos um país também com uma pluralidade política muito forte, tá? É evidente. E é nesse contexto que os escoteiros do Brasil estão trabalhando. É nesse ambiente que eles precisam funcionar. Ok. Como é que eu consigo, então, me movimentar num cenário com tantas perspectivas antagônicas? Como é que o movimento escoteiro consegue avançar nesse cenário? É interessante comentar, assim, abrir um pouquinho mais, que, sendo o escotismo para todos, é lógico que na nossa instituição eu vou ter pessoas em todos os pontos desse espectro político. Eu tenho gente de extrema esquerda, eu tenho gente de extrema direita, eu tenho conservadores, eu tenho progressistas, eu tenho gente que mora no interior, eu tenho gente que mora na capital, eu tenho ricos, tenho pobres, enfim. O antagonismo faz parte da nossa dinâmica normal, básica, e nunca vai ser diferente isso. Não pode ser diferente. Considerando essa perspectiva, esse ponto de vista do antagonismo, a gente começa a enxergar a instituição com mais cautela. Olhando aí, pegando dois extremos, qualquer um deles, pegando dois extremos. O ponto-chave é como eu vou avançar com esses dois lados na mesma organização. Logo de saída, a gente pode responder, olha, no mínimo, eu tenho que trabalhar uma aproximação, eu preciso construir uma aproximação mínima para avançar alguma coisa. E lógico que em alguma coisa nós devemos concordar. Em alguma coisa é possível encontrar uma semelhança, um ajuste aí de ideias. Então, esse nosso esquema, na verdade, tem um consenso mínimo por detrás. E aí vem a pergunta. Para os escoteiros do Brasil, qual seria esse consenso mínimo? Aliás, para o movimento escoteiro, olhando de uma forma mais ampla, qual seria esse consenso mínimo? Eu particularmente entendo que o consenso mínimo ele está nos fundamentos do escotismo. A definição, o propósito, o princípio do movimento, os valores contidos na lei e na promessa, o nosso método. Esse conjunto de elementos é o que, de fato, nos une em torno do movimento escoteiro. Esse é o consenso mínimo
que foi construído ao longo de mais de 110 anos de existência do movimento escoteiro, né? Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter bastante claro nessa análise. Ok. Mas aí você pode me perguntar, ok, eu tenho esse consenso mínimo, os fundamentos, tá ok, mas como é que eu avanço nos outros temas? Como é que eu lido com programa educativo? Como é que eu lido com gestão de adultos? Como é que eu lido com todos os outros aspectos que fazem o movimento escoteiro acontecer? Nós poderíamos responder essa pergunta usando os caminhos normais, usando o tradicional jogo político, a alternância de poder, o equilíbrio de potências. Quando eu falo em alternâncias de poder, o partido X estava a sei lá quantos mandatos consecutivos no poder, e até um determinado momento que há uma substituição por um outro partido. O equilíbrio de potências, por exemplo, o jogo que houve num determinado momento de Guerra Fria, onde a corrida armamentista garantia um certo equilíbrio baseado no medo, né? Existem os caminhos normais da política. O ponto é que, caramba, nós fazemos parte de um movimento escoteiro. Será que não seria possível imaginar um outro caminho, um caminho nosso? Eu particularmente acho que sim. Eu acho que esse caminho alternativo nosso é o que a gente pode chamar de abordagem escoteira, o jeito escoteiro, né? E esse jeito escoteiro, eu enxergo 3 elementos que dão sustentação para esse nosso jeito de tocar a política. O primeiro é, evidentemente, a lei, ou seja, os valores contidos na lei escoteira. Por exemplo, o 4º artigo, escoteiro é amigo de todos, irmão dos demais escoteiros. A gente tem aí o valor da solidariedade, da fraternidade, fundamental para nós. O 5º artigo, escoteiro é cortês, a gentileza, a atenção, o acolhimento, é outro conjunto de valores bastante caros para nós, bastante importantes para nós. Outra lei, o escoteiro é alegre e sorri nas dificuldades, o bom humor, o positivismo, o otimismo, né? Esse elemento, a lei escoteira, os valores escoteiros, são fundamentais na construção dessa abordagem escoteira. Um outro alicerce que eu enxergo a nossa abordagem é a história do caminho do meio. Eu sou budista, né? Aliás, o que me levou para o budismo acabou sendo o movimento escoteiro. Essa questão do caminho do meio, de que os extremos eles não são as melhores saídas para a gente, é algo fundamental nessa compreensão da abordagem escoteira, né? Principalmente considerando um escotismo que é para todos, né? Em todas as perspectivas ideológicas. Como é que eu vou trabalhar com extremismo no contexto escoteiro? Não faz sentido. O caminho do meio, apesar de não estar escrito, ele é muito próximo do nosso jeito de ser, o jeito do movimento escoteiro. E um outro elemento que é bastante interessante também, que é um conceito lançado pelas Nações Unidas, que é a cultura da paz. Vale a pena depois, para quem tiver interesse, conhecer um documento que se chama Declaração sobre uma Cultura da Paz,
que a ONU lançou. Ele tem tudo a ver conosco. No fundo, quando eu falo de cultura da paz, eu estou falando de um conjunto também de valores, né, relacionados à liberdade, à justiça, à democracia, à tolerância, e assim vai. Todos valores que são muito próximos também da perspectiva do movimento escoteiro. Enfim, voltando à nossa pergunta original. Como é que nós podemos construir algo nesse contexto, no contexto antagônico que a gente se encontra? Então, o primeiro, aí eu vou falar de uma forma de passos, né? Mas a primeira recomendação, o primeiro ponto que eu enxergo é: a gente precisa reconhecer as realidades políticas. Não dá para praticar escotismo, não dá para administrar uma entidade do porte da dos escoteiros do Brasil, sem levar em consideração esse ponto. Nós somos plurais em todo, assim, da forma mais ampla que esse termo significa. Nós somos plurais. Segundo ponto. E desculpa, só complementando. Quando eu falo em reconhecer as realidades políticas, eu estou dizendo em todas as perspectivas possíveis. Aí você pode considerar tanto na perspectiva da organização, na perspectiva do indivíduo, na perspectiva dos níveis, dos diferentes níveis que a nossa entidade atua. Todas as perspectivas são fundamentais para a compreensão dessa realidade que a gente atua. Segundo ponto, agora sim. Formar e manter um consenso mínimo, que aí já falamos. O consenso mínimo dentro do movimento escoteiro, dentro da nossa entidade, inquestionável, são os fundamentos do escotismo. Esse é um ponto bastante importante para a gente. Terceiro passo, identificar limites de ação e saber respeitá-los. Aí começa a mensagem que eu queria passar. Realmente, a essência dessa apresentação. Não tem, assim, não é uma boa estratégia o confronto não construtivo. Não funciona o antagonismo dentro da nossa realidade. Eu preciso ter claro que há limites em todas as ações que são desenvolvidas pela nossa entidade. E a gente tem que saber respeitar esses limites. Como é que eu trabalho com esses limites? De novo, recorrendo à lei escoteira, recorrendo ao princípio do caminho do meio, recorrendo ao conceito da cultura da paz. E aí, quando eu olho esse cenário dessa forma, eu começo a perceber que é possível construir uma zona de tolerância, contemplando os diferentes lados aí desse antagonismo, desse contexto antagônico. Eu consigo construir uma área de atuação para a nossa entidade. Avançando um pouquinho mais para explicar o que significa isso. Quando uma proposta é desenvolvida, se você olha pela ética da convicção, aquela ética do indivíduo, por exemplo, você
tem uma bandeira e gostaria de ver essa bandeira ali presente no escotismo. Se você entra com a perspectiva da ética, da convicção, na perspectiva do indivíduo, eventualmente você pode esbarrar num ponto que vai além da zona de tolerância, que cai numa zona sensível e está feito o problema, está feito uma situação de, opa, não vão conseguir avançar. Agora, se você construir uma proposta que busque o equilíbrio dessas iniciativas, a coisa é diferente. Como é que isso funciona? Como isso é possível? Vamos para alguns exemplos. Quando você olha, por exemplo, questões do tipo vestuário escoteiro, um assunto bastante controverso aí. Hoje está um pouco mais tranquilo esse tema, mas já foi motivo de diretorias caírem, enfim. Vestuário escoteiro versus uniforme escoteiro. Esse é uma iniciativa que tem um viés ideológico por detrás. O acesso ao programa escoteiro, o acesso direto e o acesso linear, existe toda um questionamento. Uns optam pelo acesso direto, outros optam pelo acesso linear, a progressão pessoal. As sessões mistas versus as sessões masculinas e femininas, você tem essa questão também com viés ideológico. O engajamento juvenil em contrapartida da diversidade geracional. O posicionamento oficial da nossa entidade sobre a homoafetividade e a presença de unidades escoteiras de orientação mais conservadora. Os próprios Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que tem um viés internacionalista e claramente pacifista. E, por outro lado, as modalidades, que tem um viés mais nacionalista e tem um enfoque muito próximo ao contexto militar. Nota que eu posso elencar várias iniciativas que têm um viés ideológico, mas são iniciativas que coexistem no nosso funcionamento, na nossa organização. E isso é, na minha opinião, fundamental. Do meu ponto de vista, não faz sentido lutar para anular uma em favor de outra, seja o lado que você pender aí nessa balança. Não faz sentido. Por quê? Porque nós estamos falando de uma entidade que tem como ponto de partida a ideia de que o escotismo é para todos. Se ele é para todos, eu tenho que acomodar, de alguma forma, essas diferentes perspectivas ideológicas. E aí entra, de novo, aquela história do ok, eu faço isso dentro de uma zona de tolerância. Eu tenho um limite. Então, esse é um ponto bastante importante da nossa fala, principalmente porque no momento que você é o dirigente, no momento que você é um conselheiro nacional, pensar no Brasil com essa infinidade de contextos, de realidades, é fundamental para que haja soluções equilibradas dentro dessa zona de tolerância. E aí o que vai acontecer? Essas opções chegam lá na ponta final, lá no nível local. E nesse nível local, nós precisamos batalhar para garantir a liberdade de escolha
de configuração dessa unidade escoteira. E aí, eu vou pedir para você olhar alguns exemplos. Quando você olha assim, essa configuração, um exemplo 1 aí, você possivelmente vai lembrar de algum grupo escoteiro, ou o seu próprio grupo escoteiro tem esse jeitão de ser. Por exemplo, usa vestuário, as tropas são separadas, masculino e feminino, tem uma diversidade geracional muito forte, tem uma orientação conservadora, mas optou por trabalhar fortemente as ODS. Outro exemplo, a sua entidade, seu grupo escoteiro, ele pode ter um enfoque mais tradicional, pegando o uniforme escoteiro, usando o uniforme escoteiro, tem acesso linear, as sessões são mistas, enfim. Você pode enxergar diferentes configurações. E essas diferentes configurações são fundamentais para a nossa entidade. É a partir daqui que a gente consegue construir o convívio, o trabalho com o diferente. Isso é fundamental no meu ponto de vista. E outra coisa que é bastante importante, e eu sou uma pessoa que batalha bastante por essa perspectiva, é a questão regional. O nível regional é um componente chave da nossa animação territorial, dado o nosso país gigante, dada essa dimensão que o nosso país tem, e dado a nossa pluralidade também cultural, as regiões são fundamentais nesse arranjo. Então, eu coloco aqui esse papel fundamental do nível regional, ligando as pontas, conectando, integrando a visão do movimento escoteiro como um todo no país, né? Bom, já avançando para uma conclusão. Olhando essa proposta de construção de uma zona de tolerância, olhando essa possibilidade de construir projetos, pensando em equilibrar essas diferentes visões, eu sonho aí com um cenário, né? Talvez não seja o nosso melhor momento, assim, olhando enquanto país, mas o escotismo pode ser uma excelente ferramenta para a construção de um ambiente onde a gente vá, pouco a pouco, ampliando essa zona de tolerância. A partir do momento que eu tenho um diálogo com o diferente, com o outro, que eu tenho um entendimento do que o outro sente, a cooperação começa a surgir. E isso, eventualmente, vai gerar uma situação onde as zonas sensíveis começam a dar espaço, ampliando, assim, o que a gente tem como área de atuação. Lá nos anos 80, quando surgiu a proposta das meninas no movimento escoteiro, não era uma proposta que era unânime e aceita por todos. Houve um processo de conquista, pouco a pouco, de compreensão, de diálogo, até chegar nesse momento que nós encontramos. Mas os dirigentes da época foram sábios de colocar essa coeducação, a introdução das meninas
no movimento escoteiro de uma forma muito cuidadosa, abrindo opções para a tropa ser só masculina, só feminina, depois abrindo a possibilidade da seção ser mista. Então, houve um convencimento, um diálogo, até chegarmos nessa situação que nós temos hoje. Eu acho um exemplo muito interessante isso que você colocou, né? Porque muitos dos que estão aqui só conhecem a situação que nós temos hoje, né? Sim. E somente os mais antigos sabem como foi o processo, né? Em 1985, aconteceu um acampamento em São Paulo, em Cotia, né? E foi um dos primeiros grandes acampamentos em que meninos e meninas participaram. Sim. E a região de São Paulo separou um espaço separado para as meninas, né? E muitas das outras regiões já estavam com as meninas participando dos seus subcampos, né? E foram proibidas de ficarem nos subcampos, né? Então, foi um momento de grande tensão na instituição, né? Porque era justamente essa questão de aceitar e ter tolerância, né? Então, para que a gente tivesse um consenso mínimo, né, essa zona de tolerância teve que ser uma zona grande de tolerância, porque não existia na cabeça das pessoas que chegaram para o acampamento um espaço separado. Todo o material estava junto, as barracas, apesar de serem barracas separadas, estava junto, as mesas estavam juntas, as panelas estavam juntas. E teve que fazer toda a separação para que as meninas ficassem num espaço separado, né? Hoje, isso seria assim uma coisa tão absurda, né? Mas que foi isso que você colocou, foi uma construção, né? Uma construção dos integrantes da instituição e uma construção da própria instituição, que foi aos poucos percebendo que a coeducação no escotismo é uma coisa muito natural, muito natural. Então, é um exemplo muito interessante esse que você trouxe, né? Muitos dos que estão aqui não passaram por essa experiência, né? E percebem hoje que todo mundo convive bem, mas justamente porque houve uma série de processos para se chegar ao que está hoje. Sim, você sabe que eu participei desse acampamento. Na época, eu era escoteiro, mas um detalhe, a minha mãe fazia parte da chefia, da primeira chefia feminina aqui de São Paulo. Existia o curso intermediário, o curso, na época, o CAB, o curso de adestramento básico, exclusivo para chefes femininas, chefes de escoteiras. Então, assim, foi realmente um avanço paulatino, onde houve essa possibilidade de construção dessa zona de tolerância, de avanço, e hoje realmente é uma realidade. Aqui em São Paulo, eu faço parte da equipe de inclusão, e São Paulo está trabalhando com duas frentes na equipe de inclusão. Nós estamos trabalhando com inclusão de pessoas com deficiência, né? E também estamos iniciando um trabalho de inclusão socioeconômica. E é outro caso, especialmente a inclusão socioeconômica, é um outro caso que eu vejo muito essa questão do saber a zona de atuação que eu tenho, né, para ir avançando e mostrando que aquilo não é uma coisa assim impossível, não é uma coisa inviável, e mostrando na prática que é possível realmente oferecer o escotismo para todos, né?
Enfim, só para a gente ir finalizando, é lógico que a ideia é que a gente, nesse processo, vá construindo harmonia e vá ampliando esse aspecto até chegar num ponto onde realmente você tenha o nosso grande sonho, que é o mundo melhor, construir, de fato, um mundo melhor. Esse é o ponto-chave. No ambiente que nós temos hoje, político do Brasil, nós não podemos trazer para dentro da nossa entidade a abordagem que é utilizada assim de uma forma tão medonha, isso para dentro da nossa casa, principalmente quando a gente está falando de irmãos escoteiros, irmãos de lenço. É fundamental que a lei escoteira, é fundamental que o caminho do meio, é fundamental que o diálogo pela paz, a cultura da paz, esteja o tempo todo conosco, para que realmente a gente aproveite essa oportunidade para construir algo, de fato, alguma coisa positiva. Pessoal, eu vou depois deixar essa apresentação disponível com a região do Distrito Federal, mas aqui está os 6 passos que eu mencionei, mas eu queria fazer mais um adendozinho rápido, que é referente a uma proposta desse encaminhamento pelos adultos. Eu acho que a gente precisa trabalhar 3 princípios: o respeito às pessoas, de novo, trabalhando a questão do diálogo, da empatia e da tolerância, respeitando as minorias, respeitando as diferentes opiniões. O segundo ponto aí é o respeito aos limites, ou seja, nós temos um conjunto de regras vigentes e essas regras precisam ser reconhecidas e observadas assim na sua essência, que elas no final representam até onde a gente conseguiu avançar nesse processo democrático da nossa entidade. Então é fundamental, ela é um recurso muito importante da nossa entidade e, lógico, trabalhar pelo aperfeiçoamento dessas regras. E, por último, o máximo respeito aos fundamentos. Isso precisa tem que estar o tempo todo muito presente em todos os projetos, em todos os momentos, a definição, o propósito, os valores, o método, isso precisa estar assim cristalino para todos os voluntários. Então, aí só uma saideira aí de 3 princípios que eu tenho trabalhado para assim, para não cair nessa forma que o mundo está que a gente está vendo aí dia após dia.